Vimos nos vídeos anteriores que na teoria do Eneagrama, o eneatipo é formado por uma paixão, vício emocional, e uma fixação, vício mental, e que as variantes instintivas vão gerar os subtipos, diferenciando certos grupos dentro de um mesmo eneatipo. Hoje vamos aprofundar um pouco mais em como essa estrutura se dá no eneatipo 8, que também é chamado popularmente por vários outros nomes, como o desafiador, confrontador, chefe, protetor, provedor, vingativo, luxurioso, controlador, poderoso, competidor, inconformista, rochedo, entre outros. Só por esses nomes a gente já pode ter uma certa imagem mental de como é esse tipo, não é mesmo? Mas vamos lá descobrir de onde surgem essas características e como que elas são estruturadas? Ah, e se você ainda não sabe do que a gente está falando e ainda não conhece o Eneagrama, clica no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir os nossos 3 vídeos introdutórios sobre essa tipologia. Agora vamos lá conhecer melhor o tipo 8 do Eneagrama. O eneatipo 8 tem como ponto estruturante a paixão, vício emocional, da luxúria. Esse termo possui algumas conotações em nosso idioma, mas seu uso nessa teoria descreve o excesso e a intensidade passional e energética deste tipo. O tipo 8 é aquele que se joga corajosamente em suas experiências e na vida, em oposição ao tipo 4, que possui um mecanismo masoquista. Cláudio Naranjo identificou que o tipo 8 possui um modo de satisfação sádico. De acordo com Freud, o sadismo e o masoquismo são pares de opostos, por serem polos opostos no movimento pulsional. Enquanto no mecanismo masoquista, a libido, energia psíquica, opera sendo investida nos objetos, no funcionamento sádico, a energia psíquica é investida no eu. Por isso, enquanto o tipo 4 pode muitas vezes se revestir de culpa por desejar objetos que não possui, caráter de inveja, o tipo 8 vai se mobilizar narcisicamente, sem culpa, atrás de se satisfazer. Essa urgência de obter satisfação surge como uma necessidade quase vital para ele e que precisa ser atendida no aqui e agora. Esperar e adiar a satisfação das suas vontades é um tormento para esse tipo. Às vezes, isso pode tornar ele um pouco imprudente e até mesmo impaciente. Essas características desse eneatipo são originadas da paixão ou do vício emocional da luxúria. Isso porque o tipo 8 aprendeu a transformar a sua dor em busca pela satisfação e pelo prazer, justamente para não entrar em contato com essas suas dores, negando a possibilidade e a realidade de que elas o atingem e se comprometendo a se mostrar mais forte do que elas. O brilho da vida só existe para esse tipo enquanto ele consegue desfrutar dos estímulos intensos. E aí o tipo 8 vai estar sempre necessitando ter experiências viscerais. E por fazer parte do centro instintivo, ele é guiado e movido pelo seu ímpeto e pela sua energia física e corporal. É o tipo mais impulsivo, energético e excessivo do Eneagrama. Isso porque as suas ações são preferencialmente instintivas e serão racionalizadas e processadas pelos outros centros de inteligência só em um segundo momento. A fixação ou distorção cognitiva que compõe esse caráter é a vingança. O tipo 8 acredita ter sido injustiçado e passa a acreditar que só se sentirá satisfeito se causar a mesma dor que lhe causaram, ou quando ele consegue atingir o outro ou o mundo como ele sente que foi por eles atingido. E, ao invés de se colocar no papel de vítima e se lamentar, ele irá atrás de dar o troco, se mostrando por cima da situação mais cedo ou mais tarde. Existe um vício mental de associar que o fracasso ou sofrimento dos outros anularia ou compensaria suas próprias falhas e desatinos. Ele acredita então que necessita reivindicar suas coisas como uma indenização perante a realidade hostil. O mecanismo de defesa deste tipo é a negação e a dessensibilização, por onde ele passa a tentar não ser atingido ou afetado por nada nem ninguém para conseguir conquistar seus objetivos sem remorso. Audacioso, ele adota uma postura de pessoa destemida e durona para despistar qualquer opositor. Isso porque os outros, por ele, são percebidos como adversários, e o mundo é visto como hostil e desafiador. Esse tipo entendeu no começo da sua vida que as coisas precisam ser tomadas com as próprias mãos e reivindicadas pelo seu empenho em conquistá-las. O tipo 8 também possui um certo nível de rebeldia, pois não costuma lidar bem com autoridades, ordens e imposições. Esse tipo gosta de estar nessas posições, mas detesta quando ocorre o contrário. Posições e relações
situações onde ele se sinta subalterno são praticamente um desafio pessoal para ele, que sente uma necessidade de estar no comando e controle das situações. Submissão não é com esse tipo. Um tipo 8 dificilmente levará desaforo para casa. Para o tipo 8, o mundo é daqueles que se posicionam e que demonstram ser fortes. Isso faz com que esse tipo evite se conectar com suas emoções, pois muitas vezes elas são encaradas por ele como um sinal de fraqueza. A fragilidade, sensibilidade e vulnerabilidade são vistas por ele como mais do que defeitos, são riscos para a sobrevivência. Essa postura dominadora, combativa e assertiva é uma tentativa de se defender e não ser pisado, humilhado, controlado ou subestimado. O tipo 8 constrói então uma imagem hostil e imponente, que muitas vezes intimida os outros, para assim não ser dominado, controlado ou subjugado por eles. Algumas vezes, essa assertividade e hostilidade podem aparecer em forma de agressividade ou brutalidade, pois essa energia que tende a ser raivosa é direcionada para a realidade externa. Assim como não é submisso, esse tipo também não é dependente. Ele deseja o máximo de poder e autonomia que puder ter, para não precisar do auxílio ou intervenção de alguém que depois possa passá-los para trás ou decepcioná-los. Essa autonomia também está relacionada com a necessidade de controle, pois conseguindo fazer as coisas da maneira independente, ele também consegue fazer as coisas do seu próprio jeito. Justamente por essa independência e capacidade concretizadora, esse tipo tende a não dar muita importância para moralismos e convenções sociais. Acredita que a vida deve ser desfrutada sem restrições ou limites. Pessoas do ENEA tipo 8 não permitem que ninguém dite as ordens de suas ações, intervenham em seu destino, que é de autoria própria e intransferível. Esse tipo possui um senso de justiça muito forte, e sua atitude defensiva pode também abarcar as pessoas que ele julga como injustiçadas ou oprimidas, reivindicando e lutando pela busca de satisfação. Essa reivindicação é percebida por ele como um acerto de contas, onde ele não deixará de lutar para conseguir aquilo que ele sente que é seu por direito. É o tipo que acredita ser necessário fazer justiça com as próprias mãos. Geralmente na infância, a pessoa desse eneatipo teve experiências que a fizeram perder a confiança em alguma figura de autoridade ou no próprio mundo. Entretanto, a sensação que permaneceu não foi de medo ou insegurança, como no caso do tipo 6, mas sim uma sensação de injustiça, raiva, opressão, hostilidade ou abuso. Desde então, sentiu necessidade de se mostrar forte e inabalável. Por ter se sentido humilhado ou desimportante, ele reagiu a esse ambiente com uma força impetuosa, buscando estabelecer a sua autonomia para nunca mais se sentir dessa maneira. Esse tipo provavelmente foi exposto a experiências que o fizeram mostrar desde cedo um lado mais adulto, perdendo então a fragilidade e a ternura do olhar infantil. Essas experiências o fizeram se entender como o único que pode fazer algo por ele, e a partir disso ele passa a se colocar narcisicamente como prioridade em detrimento dos outros, que são encarados como rivais em potencial. Aprendeu a se mostrar forte e destemido, inclusive fisicamente, concentrando a maior parte de sua energia em seu corpo, utilizando ele como instrumento de defesa e satisfação. Essa energia bruta também é utilizada em sua característica prática, pragmática e direta, de agir e se comunicar. Não são de floreios e bajulação. Utilizam sua energia de maneira firme e determinada, colocando sempre a mão na massa, sempre que necessário, e não delegando seus objetivos a terceiros. Concluindo então, antes de entrarmos nas variantes, podemos dizer que no eneatipo 8, a paixão da luxúria vai alimentar mutuamente a fixação da vingança, fazendo com que a sensação emocional de satisfação ao conquistar as coisas a qualquer custo alimente a noção de que a vingança compensa e o faz sentir o gosto do triunfo. Porém, esse é um ciclo vicioso ilusório, que aprisiona o eneatipo 8 no nível da personalidade e o afasta da sua essência, que é alcançada no contato com a sua virtude, que é a inocência. É no resgate dessa pureza e nobreza e inocência do coração infantil que o tipo 8 consegue aos poucos se libertar da necessidade de se provar o tempo inteiro e do vício em considerar o mundo um campo de batalhas, onde só os considerados fortes possuem chance. Só assim é possível dar trégua para o próprio coração e se abrir para o lado positivo da humanidade e do mundo, desprendido de intenções ou julgamentos prévios. Além disso, é através da inocência que ele consegue se enxergar com bons olhos e acolher o seu lado sensível, vulnerável e amoroso, que é inerente à condição humana. E aí, ele passa então a conseguir compreender o ponto de vista do outro e a considerar o outro com mais empatia, generosidade e carinho, entendendo que não somos todos adversários, mas que estamos todos no mesmo barco.
Tipo 8 social, contratipo, cumplicidade. Esse subtipo é considerado contratipo do tipo 8. Isso porque, no geral, o tipo 8 tende a ser antissocial, no sentido de não se importar muito com convenções sociais ou laços fraternos. Entretanto, esse subtipo será o que estará em busca de aliados. Observa o jogo social como uma troca de interesses e proteção, formulando acordos e alianças que pareçam vantajosas. Pode se aproximar das pessoas que percebe como mais influentes e poderosas, em busca da garantia de satisfação de seus objetivos ou de se sentir protegido de alguma forma. Pode fazer parte de grupos onde sinta que possua o controle das relações e onde sinta que suas necessidades e objetivos serão satisfeitos. Gosta dos prazeres e alegrias que as interações sociais podem proporcionar. A lealdade se torna o ponto-chave para esse subtipo. Esse tipo pode tender a fazer certos testes com os grupos ao qual ele pertence, para avaliar se aquelas pessoas são dignas da sua confiança ou se vão ser consideradas como inimigas e rivais. Os critérios para a escolha desses seus aliados são bastante rigorosos, e ao menor sinal de traição ou decepção, eles não vão deixar passar batido, rejeitando, desprezando ou rompendo a relação com quem machucou ou quebrou a sua expectativa. Por conta da característica vingativa do tipo 8, esse subtipo tende a guardar certas mágoas e rancores com certa facilidade, pois aquela situação vai ficar registrada para ele como um sinal de injustiça e abuso de confiança. Essa alta expectativa narcísica em relação às pessoas próximas pode fazer com que ele tenha certa dificuldade de criar vínculos, se tornando cada vez mais solitário, sozinho e arredio. Tipo 8 sexual, possessividade. Esse subtipo tende a ser o mais desapegado dos laços e convenções sociais, pois vai estar priorizando uma relação íntima, particular e não coletiva. Esse tipo pode ser bastante ciumento e possessivo em seus relacionamentos, pois sentem que o outro é algo de seu domínio. Ele deseja ser o centro e a prioridade do outro com quem se relaciona. Caso contrário, se sentirá rejeitado ou traído. Por conta desse receio de ser decepcionado, esse subtipo tende a ser bastante controlador. Ele deseja ter o controle dentro dos seus relacionamentos. Não gosta de sentir que existe algo escondido ou que ele não saiba o que está acontecendo. Isso pode acabar sufocando seu parceiro ou parceira. Para esse subtipo, os relacionamentos devem ser livres de segredos. Esse é o subtipo mais emocional do tipo 8. Não que ele seja emotivo ou facilmente comovido, mas ele se entrega com muita paixão em suas relações, sendo bastante intenso e visceral nelas. Possui um magnetismo e um charme que fascinam demais, com essa sua presença marcante e impactante. Ele deseja se destacar e ser alguém influente, que esteja no centro das situações. Às vezes ele gosta de ser reconhecido e percebido como alguém perigoso, intimidador ou que gera receio nas outras pessoas. Esse subtipo sente certo prazer em competições e não gosta muito de sentir que conseguiram conquistar o outro ou suas coisas facilmente. O desafio os estimula. Eles não são muito de romantismos ou firulas, mas gostam de se sentir apreciados e desejados. Preferem gestos concretos e demonstrações palpáveis de que estão sendo priorizados, do que palavras, presentes ou declarações. Assim como o tipo 8 social, esse tipo também vai colocar o sentimento das suas relações próximas à prova, testando se podem realmente confiar e se entregar à relação. Às vezes eles podem perder facilmente o interesse pelo outro, o descartando com a mesma intensidade que o desejou. Tipo 8 autopreservação, satisfação. Este é o subtipo mais reservado e contido dentre os tipos 8, pois estará preocupado com sua subsistência e com o suprimento de suas necessidades e desejos físicos e materiais. Seu foco vai ser no trabalho, procurando ao máximo garantir recursos para obter tudo aquilo que ele considere como essencial e necessário em sua vida. Em função disso, esse subtipo pode ser mais caseiro, tornando o lar e a família seu espaço e ambiente de domínio. Como de praxe, este subtipo irá impor sobre seu ambiente familiar ou sua casa um rígido controle, assumindo a voz de comando e mantendo tudo e todos sob sua tutela, suprindo e garantindo o conforto material, sem, no entanto, de fato se conectar às necessidades emocionais daqueles que o cercam. Aquilo que ele entender como sendo necessário à sua satisfação será adquirido, não importa o custo, o que muitas vezes pode culminar em alguém machucado ou magoado. Mas, para esse subtipo, isso pode não ter muita importância. Aqui, a energia da luxúria tem urgência em conseguir aquilo que é do desejo desse subtipo. Para esse subtipo, a própria ideia de escassez ou incapacidade de suprir os seus desejos é visto como uma ameaça e um inimigo a ser vencido antes mesmo de aparecer.
Em função disso, esse tipo vai proteger as suas posses de forma vigorosa e ativa, se prevenindo de prováveis imprevistos e bolando estratégias de sobrevivência. Para esse subtipo, é importante saber onde estão seus pertences e saber que ninguém vai entrar na sua propriedade ou tocar e invadir algum dos seus pertences sem que ele dê permissão. Tudo que for de posse dele tem que estar organizado e se manter fiel ao que ele decidiu nos mínimos detalhes. Qualquer perturbação nessa ordem que escape do seu controle vão ser recebidas de forma bem desastrosa. Aqui, o importante é a segurança material, o controle e a capacidade de satisfação dos seus desejos. O vídeo de hoje termina aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.